Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui é um momentinho boleto free para a gente desligar dessa vida que está cada dia mais complicada. Para, respira, pega seu cafezinho, goró ou, né, uma aguinha gelada e vamos bater um papo aqui. Eu sou a Moira Bianchi, comigo tá a Vânia Nunes. A gente gosta muito de livro, de treta, de royals e, particularmente, a gente gosta de livro de romance. Eu, inclusive, escrevo-os sem parar. E esse tema é um tema que tem tudo a ver. Podia ser uma série de livros, na verdade. A maldição, né? É, já vou te pedir o like aqui, que é uma coisa bacana da gente visitar, relembrar. Vou te pedir para seguir a gente, se você ainda não segue, siga, você vai ser feliz aqui, pelo menos por meia horinha de vez em quando. Tem o nosso, a nossa miniatura, ou tá aqui ou tá do lado da Vânia, mas eu acho que tá do meu lado. E se você clicar, ele já abre um bannerzinho para você seguir a gente. E vou te pedir para mandar esse vídeo para alguém, porque é sempre bom, o YouTube gosta dessa quando, né, tem compartilhamento. A gente tem aqui o nosso disclaimer, onde a gente explica que a gente comenta coisas que já estão em público. Tem os links da lojinha do Shopee, que já tem item de Natal. E tem o link da nossa lojinha na Collab 55, que você pode comprar caneca, caderneta e camisas. Agora a gente está começando a ver quem já comprou as camisas e as escolhas são lindas de morrer. Muito obrigada por estar participando com a gente e manda foto usando. A gente quer saber o que você achou. Uhum. Né, Vânia? Exatamente. Então, o tema de hoje é a maldição do amor, da falta de amor nos Windsors da Inglaterra. Foi um tema sugerido pela Ana Freitas lá no Instagram. Ela me mandou por inbox. Me mandou meio que assim, um enigma. Já ouviu falar da maldição? Qual? Falou em maldição, negócio oculto, assim, um segredo, já quero, né? E aí a gente pesquisou, a gente achou uma matéria, que o link está aqui embaixo, uma matéria bem comprida, bem detalhada. Houve uma pesquisa bacana nessa matéria, com datas e tudo, né? Uhum. Fidedigno, explicando essa suposta maldição que os Windsors não conseguem amar, que foi escrita, foi composta na época do Brexit, dizendo que o pobre coitado do príncipe Harry estava tendo que fazer uma escolha dificílima, porque tudo nos Windsors é muito difícil. Mas a matéria não passa pano para ele, fala para ele, ó, tu vai, mas, né? Por sua conta e risco. Pega seu banquinho e saia de mansinho, né? Não, agora é Então, mano, cadeira. Pega a sua cadeira. e taca na é, e aí, Vânia, como é que a gente faz? A gente faz um resumo? Vamos fazer, já que a gente deu uma lida, vai deixar o link aqui embaixo. Eu acho interessante a gente dar uma geral, assim, né, para não ficar chatonildo só lendo, né? E se vocês tiverem mais interesse, podem ler aqui embaixo. O que eu achei bem interessante é o seguinte: a maldição geralmente tem a ver com algum lado que não foi correspondido, de alguma Uhum, maneira. Pode ter uhum, sido no próprio amor, né? uhum, Aquela coisa meio que sou uma bruxa, estou apaixonada por você, você quebrou meu coração, então eu vou lançar uma maldição que ninguém da sua família será feliz no amor, né? Tem muito disso na literatura, nos filmes, né? Nas histórias reais ou não. Ou alguma coisa que não envolva exatamente o amor, mas que sim, foi lançada uma maldição, mostrando que aquela geração, aquela família, não vai ser feliz num determinado campo. E se a gente for contar historicamente que
Antigamente, não que hoje em dia isso não seja importante, mas a gente já vê que há uma mistura já mais de gente da realeza casando com gente plebeia, né? Um negócio já está um pouco mais aberto, isso em todas as monarquias, né, que a gente vê, na Espanha, na Dinamarca, lá nos Países Baixos, a gente já vê, né? O cara foi num pub, foi num bar, foi num evento, pá, bateu o olho na mulher, gostei, eu vou casar com você. Você que se vire para aprender meu idioma, você que se vire para aprender meu protocolo, você que se vire para abandonar a tua família e vir morar comigo. E foi isso que Exato. aconteceu com a Máxima, com a Mary, né? A Letícia não, que Aham. a Letícia já era espanhola. Mas, assim, Mas essas outras duas, né? Literalmente ia abandonaram falar que tudo. com Catherine também, mas ela estava começando a montar a vida, então acho que ela não chegou nem a Pois é, montar né? de vez, né? Mas é o que eu estou falando. A Letícia e a Catherine, mal comparando, elas eram do próprio país com quem casaram, lá dentro da Uhum, realeza. No caso da Letícia, ela era antimonarquista, ela tinha o trabalho dela, era famosinha como repórter, como âncora, e era antimonarquista. Então é bem interessante a gente ver uma antimonarquista virar a rainha do país, uhum, né? No caso da Kate, a gente já falou várias vezes que ela foi preparada para aquele papel, né? Ela é muito perfeita, ela é competitiva, ela é bonita, ela é inteligente, ela tem diploma superior, ela é elegante, aquela coisa toda. Então, assim, elas dentro de cada país que elas fazem parte, elas já estavam acostumadas ao fato de que tinha rei, tinha um monarca. uhum, No uhum, caso da Mary e no caso da Máxima, não. Né? Inclusive, as duas tinham um ótimo trabalho dentro da área financeira, da área de não sei o quê. Elas estavam muito bem em suas profissões. E, de repente, porque se apaixonaram por um estrangeiro que, na hora, não uhum. disse que era príncipe, bancou que era um cara legal, normal, e elas foram É. fisgadas na rede. Né? Então, assim, hoje em dia o negócio tá mais amplo. Mas naquela época tinha muito dessa coisa de conexão de família, né? Eles mandavam buscar uma prima, né? Digamos, eu sou da Inglaterra, manda buscar uma pessoa que é da Espanha para fazer um casamento meio que em família, né? Por isso que a gente vê muita gente tantã ali, aquele problema daqueles queixos muito compridos, aquelas coisas A todas, porque gente era já coisa meio falou disso. egípcia, né? Era A quase gente já casando com o falou irmão. disso. Que eles têm essa característica, né? Exato. Então, eu acho que quem lançou essa maldição pensou nesse fator. Olha, vocês estão querendo ampliar o poder de vocês pela Europa, pelo velho mundo, vamos dizer assim, né? Porque naquela época o mundo não era o mapa que temos hoje. Uhum, E vocês precisam se casar e ter muitos filhos. Porque também naquela época, vamos lembrar, não existia penicilina, vacina, essas coisas todas, e a morte infantil era uma coisa muito grande. Então, quanto mais filhos, mais possibilidade de pelo menos um deles sobreviver, né? Para uhum. manter lá a dinastia. Então, eu vou pegar nesse ponto. Esse vai ser o calcanhar de Aquiles. Eu vou lançar uma maldição. Vocês vão casar? Vão. Vocês vão ter filho? Vão. Mas vão se ferrar. Sempre bom. E daí começou. Ah, E aí vamos voltar lá naquele grande que fez toda aquela confusão que eu não quero mais você, quero casar com a outra. A igreja não vai deixar, não. Então vou romper com o Papa, vou romper com a igreja, eu vou criar minha igreja. E depois e manda a mulher dane-se. para forca não, para cortar a Pra tudo cabeça. quanto é lugar. Ele teve tanta mulher que para cada uma ele deu um fim. Exato. Então o negócio, gente, foi tão feio que chegou a romper com a igreja. E a gente, como ser humano, não vou dizer só a gente mulher, não, a gente como ser humano,
a gente tende a romantizar o negócio. Nossa, que casamento bonito, nossa, que não sei o quê, nossa, que tenham muitos filhos, nossa, que isso, nossa, que... Olha, foram poucos os casamentos dessa realeza, no caso, que a gente vem até chegar aos Windsor, porque antes do Windsor, qual era o nome mesmo? Que era o nome alemão aí, que eu não consigo falar? Saxe-Coburg. Esse nome aí. E aí, Saxe-Coburg de Gotha. quanto mais perto do trono você tá de ser logo o próximo reinante, monarca, menos sorte no amor você vai ter. Então, o interessante da matéria é que fala num casal que é ícone de amor, que é a Vitória e Albert. Será que foi isso tudo mesmo, Moira? Não, né? Não. Porque ficaram juntos e tiveram 9 filhos. E olha que Vitória odiava ficar grávida, odiava parir. Mas era uma coisa assim, por quê? A Vitória mesmo já é uma história, era uma filha love child, né? Mas o pai dela já casou com a mãe dela já com alguma idade, foi um casamento super curto, porque ele faleceu e deixou a duquesa lá com uma menina novinha, a menina na linha de sucessão, mas meio que vai que não vai, que ela era sobrinha e não era direta, e a menina foi criada, então a mãe já ficou de coração partido daquilo, não era extremamente apaixonada pelo pai, mas pelo marido, mas gostava, teve a criança, não sei o quê, e criou a criança numa redoma de vidro, separada do mundo, de tudo, assim, já criando uma futura rainha, mas principalmente se criando como mãe da rainha. Ela estava sedimentando a sua posição de poder, porque a qualquer momento o tio podia bater as botas e vinha essa sobrinha, mas podia ter qualquer tipo de golpe, podiam matar a menina, podiam dar quer dizer, um lelê. Então, a Vitória, quando ela assumiu, por coincidência, quando ela fez 18, ela era muito machucada por isso, ela queria muito liberdade. E aí, primeiro botaram a menina no poder, a jovenzinha, e aí, quando calmou, que ela gostou muito do primeiro-ministro, foi uma relação meio figura paterna, meio amor platônico, não sei o que naquele seriado é uma graça essa relação deles, né? Eu vi. Não sei se não foi assim tão, mas foi uma relação muito próxima que eles tiveram. Sim. Assim que ela me fugiu o nome dele, tô com uma umbata na cabeça. Vamos lembrar. Vamos casar essa garota. Porque ela precisa, a gente precisa né, acertar essa menina no trono aqui, não sei o quê. E aí começou um negócio de catar um casamento para ela. Foram aonde? Na família. Sim. E aí foram lá e pegaram um primo que ela tinha conhecido uma vez, tinha achado lindo de morrer. Ele também era bem novinho, não era o filho mais velho, era o segundo filho. E ele disse: tá bom. Ela apaixonada por ele. Por que que a gente sabe que ela é apaixonada? Por causa das cartas e os diários. A Vânia já falou dos diários, que existem esses diários dos monarcas, que a gente não tem acesso, a pessoa comum não tem acesso. Eles são liberados muitos anos depois do falecimento daquela pessoa, a não ser que você seja privilegiado da família. Aí você pode tudo, você pode escrever livros sobre, você pode fazer pesquisa, você... Né? Teve até um comentário que uma das inscritas no canal falou, e eu realmente eu tinha esquecido. Eu tinha lido isso também num livro, mas na hora que a gente falou, eu esqueci. Mesmo os diários da Vitória, eles sofreram censura, porque antes dela morrer, ela pediu para uma das filhas queimar algumas coisas, Muita alguns coisa. livros, né?
para não ofender determinadas coisas. Uma coisa meio Jane Austen, que a gente fica puxando. Muita coisa, porque assim, né, no caso das cartas de Jane Austen, a irmã queimou, ela disse para as sobrinhas que ia queimar ou ia recortar várias partes, que era para não chocar as sobrinhas. Eu não fazia ideia que a Jane Austen ia ficar famosa, que a gente já está aqui em 2024 estudando as cartas dela. Então, para não chocar as sobrinhas, eu já fiquei logo morrendo de vontade de saber o que foi a coisa cabeluda que ela escreveu para chocar a sobrinha adulta, né? Exatamente. No caso de Vitória, era para manter a imagem daquela monarca. Mão de ferro, matriarca, mão de ferro, não sei o quê. Então quando ela casou, né, nos diários, nas cartas, era uma coisa incrível. Tem uns bilhetinhos que ela mandava já casada, meu amor, minha vida, meu anjo, vem aqui, eu preciso te contar uma coisa. Era no palácio, ela estava num lado, ele estava no outro, escrevia esse bilhete, mandava para o lacaio lá entregar para ele. Podia dizer, ó, vai lá chamar meu marido, que eu quero dar aqui não, safanão nele. Não, mandava aquele bilhetinho, aquele negócio, sabe, selado. Então, isso tudo ficou prova. Então, ela era muito apaixonada por ele. Ele com certeza gostava dela. Eu acho difícil, Vânia, você não se apegar a uma adoração dessa. Porque isso você vai ficando você né? se apaixona pela paixão do outro. Exato, exato. O caso dele, eu acho que foi esse. E ele tinha na cabeça dele as parentadas dele, dizendo, ó, tu que é o macho, tu que é o varão. Exato. O objetivo por trás dos tios e sei lá quem, em cima dele, era para, na verdade, ele reinar. Ele controlar ela. E eles controlarem ele. Era uma rainha menina, menina, 18 anos, mas enfim, mocinha, né? Que estava na idade da formação ali, com esse poder todo, bicho, tu que é o varão. Então, ó, assume. Então, ele, como ela era apaixonadíssima por ele, ele mantinha ela grávida, porque grávida ela tinha que ficar no que se chamava de confinamento, ninguém podia vê-la, só algumas pessoas, só uma coisa, ok? Enquanto isso, ele passava a régua. Ele não levava o título, mas ele reinava. Exato. Então, tinha esse negócio dele mantê-la grávida. Eles ficaram 20 anos casados, foram 9 gravidezes, né? Uhum. Então, você vê que pois cada 2 anos... aí a gente sabe na história que ele tinha aquela coisa de como é o nome? Me fugiu, de arquitetura, né? Então, Sim, ele desenhou era um grande castelos, ele desenhou um monte de coisa, desenhou móveis também, se eu não me engano. Eu acho que ele tinha um dom, assim, Vânia, para o urbanismo até, porque a grande reforma de esgoto foi dele. Né, que tem um livro meu que a menina é o que hoje seria uma engenheira sanitarista, né? E ela fica de olho em tudo que ele fazia, porque ele era e ela achava coisa maravilhosa, esse negócio de esgoto, para ela maravilhoso. Abrir torneira, saiu uma água, ela quase morria de felicidade. Que coisa, né? E ele estava envolvidíssimo nisso. Tava. Exatamente, mas assim, o que é vendido, porque o interessante da história é isso, enquanto você está vivendo no turbilhão, né, no olho do furacão, você acha que aquilo nunca vai passar, que nunca vai parar o sofrimento, mas depois que dá aquele salto, vamos dizer, de 100 anos, vira história. Então, a história que é vendida para a gente, sim, eles tiveram problemas, eles sofreram atentados, né, várias vezes, quando saía lá de carruagem, queria matar ele, queria matar ela, nananã. Inclusive, naquele filme A Jovem Vitória, eu acho, que é com Emily Blunt, né, tem um dos atentados que aconteceu, só dois, se eu não me engano, ela sofreu quanto? 9 atentados? 11? Não, eu ia falar que foram 2, eu me lembro de 2. Não, sofreu um bocado, ela sofreu mais. Ela sofreu bastante atentados, e mesmo assim ela não deixava de passear na carruagem. Não foram só flores, né, naquele tempo todo. Ela continuou apaixonada a ponto de, quando ele morreu, foram 7. A ponto de, quando ele morreu, ela usou o luto, o preto,
até ela morrer. Até morrer. E ele, quando ele morreu, ela era bem jovem. E ela foi até morrer, ela morreu com quase 100, não foi? Ela sempre Quer usou dizer, preto. foram duas modas que ela implementou, primeiro com o vestido branco, que aí Pra realmente casar. foi uma moda que ela criou, né? Porque antes as mulheres casavam com um vestido melhorzinho, mais colorido, O bolo e também, né? aquela coisa realmente do luto fechado, Luto. né? Porque até então tem ainda, inclusive se você adquirir o nosso manual, né, que tem na lojinha, nós temos ali um capítulo exclusivo para a coisa do luto, né? O tempo de luto, dependendo do grau de parentesco, que começava com preto fechado, depois você ia mudando para cinza, para roxinho, para violeta, para não sei o quê, 6 meses, 1 ano, nanana, até que você podia voltar a usar as cores alegres, né? Sim. Mas ela não. Sou viúva, Ela nunca saiu. esposa de um homem só, e vou morrer de negro. E Quanto ao foi. preto, eu não critico, porque se deixar, eu só uso preto. Mas mas o negócio dela é que ela estava se punindo mesmo. Ela não vou nem assim dizer que ela não se abriu para outros amores, ela não se abriu para a vida, ela ficou fechada, preferiu não ser vista, e aí naquela agonia, né, ela deve estar num estado de depressão, né, que aí passou a comer, ficava lá trancada naquele palácio, comendo, cada vez ficando mais gorda, mais triste, comendo mais e, enfim, É verdade. acabou com uma coisinha de 1,30 m, bem redonda mesmo. E aí você vê que tudo bem, ela chegou a ter 9 filhos, ficou 20 anos casado, mas a coisa da maldição se manteve, porque aí vem o filho dele, que é o Edward VII. Esse, então, meu amor, ele casou, mas teve, tipo, 55 amantes. Isso é o que está, né, registrado, né? Fora, de repente, uma camareira, uma empregada, um negocinho passou, né, deu uma bulinada e, ó, meu amor, sou rei, vem pra cá, né? Inclusive, é dele aquela famosa história de uma piadinha que a Camila fez quando conheceu o Charles, que o Edward VII, aos 50 anos, teve como amante de 29 anos uma pessoa da família de Camila. Você sabia disso? Essa piadinha a Camila falou, né? Ah, minha tataravó, minha bisavó, sei lá, foi amante de um parente teu. Ou seja, ela já estava dizendo: estamos predestinados a ficar juntos como É. nossos antepassados. E existe uma teoria, né, que a avó dela, foi a bisavó dela, né, que a Acho avó que foi a bisavó. dela era filha do rei, filha do Edward. Então, eles são primos, sei lá de que grau. Fala aí, que grau. Faz as contas aí. Fala aí, faz a conta aí. Então, essa coisa de não ser feliz com o cônjuge escolhido, porque o cônjuge escolhido era por uma questão política, por uma questão de vamos ampliar o poder e manter o poder dentro da coisa da família. Uhum. Então, se você tivesse a felicidade e a sorte de. Isso está me lembrando uma coisa que aconteceu no Brasil, que não tem nada a ver com o pessoal. Parece que aconteceu isso com Dom Pedro II, né? Quando ele conheceu a mulher dele, tenho quase certeza que foi o Dom Pedro II. Quando a mulher dele veio sei lá de que país, agora Não, não me vem. foi a segunda mulher de Pedro I que ele apaixonou. Na Não, hora que ela não, pisou. não, foi o Pedro II. Quando ele conheceu, ela era feia. Ele teve horror a ela, Ah, né? foi.
teve uma E história aí, dessa. mas parece que depois eles se conheceram e realmente se apaixonaram, né? Tiveram lá os filhos, que também fizeram alguma coisa pela história, como a Princesa Isabel, e ficaram juntos até a morte, né? Caramba, os Mas índios assim, ficaram eles se juntos até o final. conheceram já para casar, porque, né? Aquela coisa de tudo na procuração, no papel, na carta, não sei o quê, manda trazer, para, vamos lá, vamos, né? Ai, meu Deus, vou ficar casada com isso? E aí? Então, tinha muito disso. Quer dizer, o Eduardo VII, que era o filho da Vitória, fez lá um casamento arranjado, Uhum. teve seus filhos, tudo bem. Mas a história conta que ele teve pelo menos 55 amantes. Então, obviamente, não era feliz no amor. Se Não dava precisava nem tempo. diversificar, Não dava nem tempo. Se você imagina, você ficar 55. tá aparecendo lá aquela vez que a gente falou do tal Spencer, que em 5 meses da mulher lá no rehab, ele teve 12. Menina, Vânia, 55. Se você pensar, esse povo vive bastante, mas assim, antes da pílula azul, o cara, né, teve uma por ano, então ele ficou 55 anos na função. Mas assim, também de repente chega no final da vida, a espada já não está funcionando muito bem, né? Mas qual é a É só a mulher? companhia. Qual é a mulher que vai se submeter a dar para o rei e vai chegar e vai, tua espada É. tá Não, do foi tamanho de um sabre. ótimo. Foi ótimo, adorei. Melhor experiência da minha Ah, foi vida. ótimo. Ui, ufa. Mas assim, é a coisa do 55. Então, Uhum. teve aí. Aí a gente vem mais, né? Vamos vindo aqui, Chegando mais perto. vamos chegando. Aí vem o George V, que é o pai de ninguém menos de Edinho. Edward. Outro Edward. Edinho É. oitavo. E É o Edinho número. faz o Quando quê? eles chegam nos 8, é que uau, tudo vai pro brejo. Menina, Edinho oitavo faz o quê? Primeiro que ele Caminha. traça todas. Se você acompanhou aqui a resenha do Rei Traidor, tu vai saber quantas o Edinho passou a régua. Então, e existe uma lenda de que Edinho era assim: é poste, eu vou. Não importa. É É poste, tem buraco, tô dentro. total flex. Total flex. Assim, ouvi dizer, parece que tem um livro bom aí que eu estou tentando convencer Vânia a pegar, porque sabe que é Vânia que é capaz de fazer essas resenhas. Vamos ver, vamos fazer um teste aí. Fala, lê, Vânia, você vai gostar, é uma coisa Pois é, boa. não, tem a coisa do Rei Traidor que a gente fez a resenha, e tem aquele outro também que eu fiz a resenha de um outro cara, mas que um dos clientes dele, o full service, né, serviço completo, que seria em português, Uhum. e o Edinho com a Wallis eram clientes dele porque eles gostavam de trocar de papel. E gostavam de voyeur, né? Gostavam de observar outros casais e, com isso, trocar de papel. Uma pessoa dessa que abandona o trono em prol de uma mulher é o que conta a história, né? Vamos vender o peixe que venderam para gente. Teria necessidade de ter amante, porque ali era chumbo trocado, tá? Eles primeiro, assim, eles se traíram. Até que eles chegaram e falaram, pô, a gente gosta da mesma esbórnia, vamos fazer junto? E aí começaram a fazer junto nos Estados Unidos. Então, e veja bem, um cara desse, como é que um cara desse ia ser rei se alguém tivesse prova disso? E olha que foi muito antes de ter celular, assim, cada um fazer sua foto, mas imagina isso numa era pré-guerra. Não dava Então a de gente jeito vê nenhum.
claramente que a história do grande romance de Edward VIII com Alice Simpson não passou da página 2. Mas, e aí tem a matéria tem fala, né, Vânia, de uma maneira tão boa. Será que eu vou achar? Que ele viveu. Piscou. Opa! Piscou. Como eu falei no início do vídeo, parece que quanto mais perto do poder, a maldição pega mais pesado. O George VI, no caso, que é o que se... na verdade, não, David era como chamavam Edward em casa, que aí ele preferiu Edward VIII. George também tinha um outro nome que chamavam ele, agora não me lembro, me fugiu a mente. O pai da Betinha, né? Ele, pelo jeito, ele realmente se apaixonou pela Elizabeth, que virou Elizabeth mãe, né? Rainha mãe. Ficaram casados até ele morrer, né? Mas o tumulto no casamento deles, até onde a gente sabe, não foi por causa de amante, foi por causa do poder. Porque ele não estava preparado psicologicamente para ser rei, ele se viu obrigado a pegar aquilo. E aquilo, de certa forma, acabou com o lado romântico do casamento. Porque falem o que quiserem da Rainha Mãe, mas o cara do bigodinho chamou ela da mulher mais perigosa daquela época, porque ela tinha pulso de ferro. Exato. Não, mas essa matéria tem um quote muito interessante que fala que, no caso, está falando do Edward, mas na verdade serve para os dois irmãos, que foram atormentados pelo poder sacrificado e a reputação destruída. Né? Os dois viveram a vida atormentados mesmo, presos a esse poder que um abriu mão e se arrependeu porque ele tentou de toda sorte pegar de volta, e o outro não queria, mas também não ia abrir mão para nada, por nada, né? Então, essa guerra de poder infernizou a ponto de destruir os amores. Chegou a um ponto seguinte, que no caso do George, né, que é tão estranho a gente falar nisso, porque, poxa, ele foi filho do rei, né, o George, segundo filho, Duque de York. Então, a gente fica assim, mas ele tinha que ter sido preparado para um eventual, sei lá, vai que o David Edward morresse no meio do caminho. Mas, cara, parece que era tudo tão certo que o Edward ia assumir, e, né, o príncipe, ele foi a príncipe de Gales com 16 anos, o Edward. E ele era considerado tão errado, porque ele era gago, ele era esquisito, então... Introvertido, né, aquele que gostava de ler, não gostava de ir para festa. Que ele tinha um defeitinho, né? Exato. Então, ele estava, mas não estava preparado, gente, porque o problema ali era o psicológico emocional. Não era ele não ter conhecimento histórico da família, não era isso. Era o psicológico emocional. E foi isso que levou ele a fumar cada vez mais. E aí ele teve um problema no pulmão, que primeiro operou, tirou um pulmão, continuou vivendo mais um tempo, até que um pulmão só sucumbiu, não deu, né? E a Elizabeth, a rainha mãe, nunca perdoou o Edward Wallace por causa disso. Vocês mataram meu marido, ele poderia ter vivido muito mais se a gente continuasse só como duque e duquesa de York. E é uma vidinha muito boa, tá? Se você ficar ali andando na linha, você vê o príncipe Michael de Kent. De boa. Exatamente. Então, isso também atrapalhou. Entrou um pouquinho da maldição, né? Aí veio Elizabeth, nossa querida Betinha, que ficou 70 anos no poder, mulher porreta,
se apaixonou pelo Filipe lá, o príncipe grego, louro, Barão. marinheiro, oficial, lindo, Vara. alto. Ela tinha o quê? 14? 14, 15 Primeira anos, vez que quando ela ela se viu. apaixonou. E nesse ponto, a história dela e de Vitória é muito similar. Porque também era um primo, também era uma coisa. A gente nem falou em que momento os Mountbatten eles viram Windsors. É, Ah, é. no, Foi no em avô de 17, Betinha. né? O avô de Betinha, sentindo que o bicho ia pegar, tirou o nome alemão Alemão. do Albert e escolheram Windsor, que era, né, a região, o castelo, a região que eles mais gostavam. Uhum. Pois é. Mas aí, então, como ela estava falando, a similaridade, né? Conhecer um primo um tanto quanto distante, bonitão, cheio do talento, cheio da lábia. Ele olhou para aquela pichainha baixinha de 14, 15 anos, nem passou pela cabeça dele. Imagina, naquele momento não, gente. Não. Depois ele viu vantagem. É porque, assim, da mesma maneira como o Edward, ele era um varão cobiçado, né? Exatamente. Era um príncipe sem reino, Uhum, certo? Mas uhum, ele tinha o título, uhum, que depois foi ignorado exatamente por causa dessa conexão da família alemã dele. Inclusive, ele tinha parentes próximos, tipo, acho que irmã, acho que irmã. irmã, né? Que ele era o A único irmã e filho, o né? marido da irmã, O marido da irmã era totalmente pró-bigodinho, trabalhava lá para o cara do, né, pro bigodinho. Uhum. Então, para desvincular também, então meio que passaram uma borracha na coisa do príncipe lá, grego, dinamarquês, sei lá, nananana, e criaram o Duque de Edimburgo para ele, e ficou por isso mesmo, beleza, ninguém mais lembra da ascendência dele. E aí veio um casamento que ela meio que peitou, do Uhum. tipo, né, gostei dele, ficaram escrevendo umas cartinhas meio que escondidinhos, até que ele pediu ela em casamento, entrou lá muita coisa política, né, mas ela já estava na agulha da sucessão, porque quando o pai dela É, assumiu, ela tinha o quê? Acho que 10 anos ou menos, sei lá. era bem É, novinha mesmo. bem novinha. Então já sabiam que ela ia ser rainha, né? Uhum. E já tinha aquele plano do titio também, desse Mountbatten, de tentar mudar o nome da casa de Windsor para a casa de Mountbatten. Só que não deu certo. Não deu certo. E aí casaram. Aí você vai falar, não, poxa, mas ela está bem vinculada ao trono, né, sucessora direta, e o casamento durou até ele morrer primeiro com 99 anos. Mas e aí, aquelas delícias de fofoca que a gente tem, que ele pulava o muro, ou vamos dizer, pulava nas docas, porque quando ele foi fazer aquela viagem no navio Britânia, acho que era o Britânia, por seis Meu meses, marido sempre fala nisso, sempre. Ele achou isso de uma loucura isso. O cara deixa a esposa e os filhos e vai curtir. Que vidão, ele fala. Que vidão, porque você sai com um iate daquele, só com os parça, tudo pago. E pago pelo vale reino. tudo. Tudo, as festas, as atrizes, o pessoal tentou, né, pegar uma tampa de panela e, né, dar uma abafada, o murmurinho ficou, mas o casamento manteve, porque Betinha, né, representante da igreja e tudo mais, ela não aceitava o divórcio, ela manteve. E aí chega uma hora que, como a gente falou lá do outro Edward lá, que, né, a espada Uhum. já não funciona tão bem, o homem cansa. O homem Cansa. brinca tanto que gasta o paramento.
Ele já não se entera, porque ele já fez de tudo. Porque, gente, as coisas que falam. Chega aqui. As coisas que falam que o Felipe gostava não era papai e mamãe. Não era só 69. Tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo como é a minha vida? É assim. O sujeito, né, era aquele varão, aquele coisa, a mulher vem com as sujeiras da vida do cara. Ela destrói, hein? Ela destrói. Não sei se você já Só, viu ela destruir o eu só J.Lo. estou querendo mostrar o seguinte: ele era criativo. Ele gostava de frango assado, Van. Frango assado, Gente, não filé, tudo, conhece. tudo, tudo. E eu não sei se cinema. Não, acho que hoje nem tanto, né? Vamos combinar, né? Mas até pouco tempo, vamos botar assim, historicamente falando, havia esse tabu de que não se fazia com a esposa o que se fazia com a mulher da rua. A Uhum, mulher era para procriação, era aquela transa de respeito. uhum. Tanto que, historicamente também, tinha aquele lance de que na noite de núpcias, principalmente, para a mulher transar com o marido, era colocado um lençol em que tinha um buraco ali na região. Ela estava, né? Ela não estava completamente nua, não, tá? Tinha todo Não, só aquele. levantava. Aquela camisola, chemise, sei lá o nome que dá, né? Mas a região ali estava mais ou menos, né? Que nem os médicos fazem, né? Que botam um monte de lençol na gente, deixa só o quadradinho onde vai cortar ali para ele se concentrar ali, né? É, E aí, assim, para ele não errar o buraco e, de preferência, já engravidar da primeira vez. Porque sim, para como não, não pra não tinha ficar perturbando. É. porque como não tinha preliminares, beijinho, nananana, o negócio era no seco. E para as mulheres, Olha, nossa, ela hoje virou está uma. demais. Gente, é aula de história. Isso é aula de É. história. Vai ler romance de época que tu aprende isso, tá? Não sou Não, eu que estou inventando. peraí. Vai ler romance de época, não. Vai ler romance, pesquisa histórica. Porque no Não, tudo romance bem. de época Ah, é é um verdade. amor, uma paixão, uma coisa. Não, não. Os Três romances de capítulos se época. beijando até chegar no quarto. Não é assim. Os romances de época escritos pelas autoras atuais São é para uma a leitora maravilha. atual. É. Veja É. bem, porque a obra é escrita para a sua contemporaneidade. Então, Jane Austen escrevia para quem lia naquela época, ela não escrevia para gente. Não. Então, se você vai lá e você acha que a frase dela é muito longa, desculpa, o problema é seu, que você não sabe das peculiaridades dela. Agora, você pega a Julia Quinn, que escreve para você, para hoje, são 3 capítulos de beijo até chegar no quarto. E quando chega já é um. Não, e o Tira interessante, não, tudo. vamos abrir aqui um parênteses, que a gente aqui nem está falando mal da Julia Quinn, tá? A gente Não, sabe que deve ter muita gente mal, eu aqui. estou te Mas explicando. o interessante dos livros das autoras atuais que escrevem romance de época, que tem muitas que eu gosto, tá? Já falei aqui, eu amo Lisa Kleypas, eu acho que ela faz uma pesquisa muito boa. A outra, A Mary Daminha Belloc Dare. também, Eu adoro a Dare. Eu gosto né? muito. O problema é assim, que quando chega, então, na cena do quarto propriamente dito, nos moldes modernos. Então, o cara é super compreensivo que a mulher também tem o direito de ter prazer, e muitos deles já começam com a boca no outro lábio. Entendeu? Tem também, ele sabe o que fazer e ele é prolífico no que fazer. É tipo assim, especialista. Doutorado. Exato. Né? Então, voltando lá no E histórico, você né? se pergunta por que elas falam tanto de livro? Historicamente, lá, quando você fizer a sua pesquisa nos manuais, nos livros primários, né, como esse nosso manual. Então, não havia essa coisa da mulher ter o direito do prazer, era aquele buraquinho.
Se ela já engravidasse da primeira vez, ai, graças a Deus, não preciso mais fazer isso com meu marido. Já Precisa cumpri apurar. minha obrigatoriedade. E quando já vinha o filho homem, melhor ainda. Porque se viesse Resolveu. mulher, ai meu Deus, vou ter que tentar de novo até vir um homem. Era isso, gente. Né? Então, voltando lá no Philip, tudo bem que não era tão século XIX, século XVII, já era, né? Século XX, mas ele não ia fazer com a rainha o que ele ia fazer com a atriz do cabaré. E ele tinha, o negócio dele era bailarina, não era? É, ele era chegado, mas por quê? Porque a bailarina tem elasticidade, amor. Eu acho porque as bailarinas são delicadas e a Elizabeth sempre foi assim, parrudinha. Não que seja gorda, mas o tipo dela, assim, era tipo Durona, assim, assim, né? ela Rígida, fosse um rígida. Jeep, ela era um Jeep, não era um carro esporte, né? Ela era um. Exato. Então vocês veem, ficaram casados até morrer? Ficaram. Vitória também ficou casada até morrer. O Eduardo VII lá, o filho da Vitória, também provavelmente ficou casado até morrer. Mesmo Mas com as isso não 55 impediu das anões. escapadas. Uhum. Esse é o ponto da maldição. Aí vem o Edinho VIII com essa coisa da Wally Simpson. Graças a Deus não se reproduziram. Né? Não tiveram filho. Aí vem trazendo, aí pulou para o George veio para Betinha teve 4. Só quem está safando é Edward com a Sofia. Só quem está safando. Porque os 3 eles mais já estão no velhos. segundo casamento. Isso porque a gente pulou. Não pulou, não, pode ser depois. A irmã de Betinha. Verdade, a Margaret, coitada, né? Se apaixonou muito nova em 1953 por um cara separado, divorciado, né? Uhum. Qual é o nome dele? Que eu não vou lembrar desse nome, se você Townsend, tiver. Peter Townsend. Isso. Se apaixonou perdidamente, aquela coisa, o cara tinha trabalhado para o pai dela, né? Era da equipe do pai dela, não sei o quê. Mas toda essa coisa de que não pode casar como divorciado, não pode casar na igreja, a igreja não permite, você não ia receber os sacramentos, os bababá, bababá. E aí, se você viu The Crown, isso até que eles mantiveram a parte histórica corretamente. De início, porque depois, no final, fez um negócio estranho. O que é aquilo? Se aquilo é um delírio dela, ou se eles inventaram que aquilo aconteceu. Que ela encontra o Peter Townsend depois e eles dançam numa festa. Um negócio... sim, bem lá na frente, Nossa, quando ela já esse está The Crown coroa. acabou muito mal, cruz credo. Começou Não, tão bem, mas né? A primeira até a segunda temporada foi legal, foi legal. Então aí Betinha ficou naquela entre a cruz e a espada, né? Poxa, minha própria irmã, tentando aconselhar, ela junto com o Churchill, né? Deu aquela coisa de vamos tentar dar uma esticada. Aí mandou o cara trabalhar lá, onde? Em Bruxelas, né? Bem longe, para ver se era paixão de adolescente da parte dela. Para ver se ela ia esquecer. 2 anos separado. Não deu. O cara voltou, ainda quero ficar com ele. Porque a Margaret também era meio carne de pescoço, né? Ela era teimosinha, né? Nossa, era terrível. Né? E aí, só que, bom, passaram-se os 2 anos, o cara voltou, ele ainda tá sozinho, você tá sozinha, só que tem um ponto seguinte, meu amor, quer casar com ele? Casa. Mas já começa perdendo o título de princesa. Opa! Perdeu a mordomia, meu amor? Ela não aceitou de jeito nenhum. E também ia ser um casamento fora da igreja, né? Tudo. A irmã não ia ser fora da igreja, ela ia perder o título. Talvez ela continuasse com uma mesadinha, né? Sim, Que nem igual o tio, né? igual o tio, mas assim, ela viu a forma que o tio foi segregado. Tudo bem, o cara mereceu, não estou dizendo que o cara era santo, não.
Mas é muito diferente, e aí eu vou fazer uma comparação bem atual. Quando você está casada com um cara e você tem acesso ao que ele ganha no trabalho e à conta bancária, porque a conta é conjunta, de quando você pede o divórcio e vive de pensão. Olha a diferença. Era Margaret. É isso aí. Eu fazendo o que a minha irmã rainha manda, eu continuo nas benesses, nas graças dela, e tenho acesso ao cofre. As joias, nossa, ela amava aquelas joias. Amava a mordomia. Quem não ama, né? A mordomia. Porque elas eram daquele tipo bem tradicionalzão, assim, de ainda ter criada de chambre, né? De ter dama de companhia, de tudo. Isso. Tinha Ela ia tudo. perder tudo. Tinha um household todo, aquele primeiro apartamento. Primeiro não, acho que foi a primeira casa assim de grandes funcionários que William e Kate tiveram, que era o apartamento 1A, né? Era dela. A casa que era para eles com filhos era só de Margaret. E Diana morava no do lado, que é um pouco menor. Então, ela acabou abrindo mão e fez lá o pronunciamento oficial, não vai rolar nada. Aí casou com outro cara, que era um fotógrafo, que tinha um casamento meio aberto, ele traía ela traía ele, nananã, e deu aquela confusão toda, apesar de terem tido filhos juntos e tudo mais. Notadamente, maldição. Não deu certo, não deu sorte. E aí já acabou entrando também divórcio, porque de lá para cá o negócio já ficou mais facilitado, não ficou mais naquela de até que a morte nos separe. Não deu certo, a gente separa mesmo, né? E aí então vamos para Charlinho. Precisamos falar de Charlinho? Jura que a gente precisa falar de Charlinho? E Diana? Então, e Camila? aquela história toda de Diana, de tal, pau, não sei o quê, Camila, você já sabe. Mas tem uma coisa que essa reportagem fala que é muito interessante, que é o tio Mountbatten, que vem lá de trás, né? Lá da família do Philip. Uhum. Que ele era um cara muito influente. Ele foi conselheiro do Edward, que abdicou. Eles eram os dois mais ou menos da mesma idade. Uhum. Depois ele lutou na guerra na época do pai de Betinha. Uhum. Na época de Betinha, ele era conselheiro de Philip e Philip escolheu para ele ser conselheiro de Charles. Você pensa num cara que tem poder sem precisar mostrar a cara. Escreve aqui, leia, Vânia, me ajuda, né, a convencê-la disso. E aí, diz que ele disse assim para Charlinho, quando falou, ó, você vai, jovenzinho, você faz o que você quiser, namora quem você quiser, Camila, 2 Camila, 3 Camila, o que você quiser. Mas na hora de casar, você tem que escolher muito bem. Ela tem que ser adequada, tem que ser pura e perfeita. E aí tem uma frase que essa reportagem coloca que eu achei interessantíssima. Olha, é perturbador para mulheres terem experiências antes do casamento se elas tiverem que permanecer no pedestal após o casamento. Eu achei interessantíssimo. Não sei se você já classificou na sua cabeça aí como machismo. Vou ler de novo. É perturbador para mulheres terem experiências se elas tiverem que permanecer em um pedestal após o casamento. É possível que ele estivesse falando de experiências no quarto. Mas eu entendi assim, depois que ela teve o gosto de liberdade, da vida. Tudo bem, tem boleto, mas da vida sem ter chefe, sem ter o público em cima, sem ter os repórteres, sem ter as regras, sem ter que jogar o jogo e entrar nesse trabalho vitalício, é muito difícil para ela se adaptar. Perfeito. Perfeito.
E a gente não pode esquecer, vamos até fazer uma analogia aí, um comparativo, melhor dizendo, pelo seguinte, ele falou isso, não sei em que ano, lá, 1900, que ele Foi antes falou do lá da época do casamento, Philip, deve ter sido, não, falou para Charlene, deve para ter sido em Charles, torno de né? 80. Então ele casou em 180. 81, vou botar lá, finalzinho da década de 70, 1980. Ainda tentando convencer Charles de que Camila não era ideal. Camila era ideal pro quarto. Porque todo mundo sabia que Camila, não, mesmo antes de casar com Parker Bowles, ela não era virgem. Mas não era para ser a futura rainha da Inglaterra. Se a gente for comparar isso com Kate tem faculdade, veio de uma família classe média que ficou rica, tem uma certa vivência, porque, primeiro que eu não acredito que ela, quando namorou o William, ela ainda era virgem, né? Ela teve outros namoradinhos antes de William. Mas ela Não, ainda mas era eu acho que nova. o caso dela, eu acho que não foi exatamente virgindade corporal. Eu acho que a virgindade dela era Mental. de raciocínio, talvez até um pouco emocional também. Por quê? Emocional. Isso eu falo, e você não tem noção da briga que eu comprei uma vez num encontro de amantes de Jane Austen, quando eu falei, gente, isso é um emprego. Ela tem um emprego. Mas ela casou por amor, tá? Mas ela pegou principalmente um emprego vitalício. O amor é um adendo. Ih, menina, você não tem noção. Você não quase recebi um livro na cabeça, né? Uma Não, mas o que eu pancada na cabeça. Mas é isso. Se ela fosse, Vânia, por exemplo, como a Máxima, eu não vi ainda o HBO e não estudei a vida da Máxima, mas deve ser muito difícil para ela se adaptar, porque ela já tinha uma vida independente, ela trabalhava em Era Wall esse Street. comparativo que eu queria falar, que a Máxima e a Mary, elas vinham de uma cultura diferente, como eu já falei, porque não eram do mesmo país dos príncipes que elas se casaram. Então, a cultura monárquica, essa coisa, não era uma coisa do dia a dia, como era para Kate, que Kate nasceu num país que existia a Rainha Elizabeth e sabia que isso ia continuar. E elas tinham empregos muito bons no mercado financeiro. Uma delas trabalhava com coisa de comunicação, IBM, eu não lembro. Eu acho que era Mary. Era Mary, né? Eu acho. Então, assim, tinham cargos de poder, mesmo que não fosse exatamente chefia, mas era aquela coisa assim, eu sou independente, eu tenho meu trabalho, nanana. Elas tiveram que abrir mão. Boleto, tá me Tiveram entendendo? que abrir mão de muita coisa. E com relação à Máxima, eu também ainda não vi a série, mas a gente também não vê notícias sobre isso. A gente não está sabendo de traições. Mas, porra, no caso da Mary, dessa última vez, o BO foi feio, que a velha teve que abdicar, porque senão ela ia ficar mula. Então é isso que o Tite e o Mountbatten queria dizer. Não pega uma mulher experiente, porque ela já sabe qual é o gostinho da liberdade. E se você aprontar muito com ela, ela vai espirulitar. E a gente tem que manter as tradições. Olha aí a tradição de novo. É isso aí. Então, entrou quem? O cordeiro sacrificial, Lady Di. A gente já falou a beça dela aqui, já tem um vídeo aqui falando de alguns erros dela que a gente, né, identificou. Claro que agora, né? Agora é engenheiro de obra pronta, mas... Fica fácil. Né? Mas assim, então aí ele casou. Na apresentação do noivado já teve aquela frase, como é que é? Seja lá o que o amor signifique. E eu arrancava o anel, jogava na cara dele ali na hora. Aquilo foi fogo, mas eu acho que era estar apaixonado.
Tava, né? Leu muito Bárbara Carter. Olha, gente, eu gosto de Bárbara Carter, O não tô que que falando mal dela, custava o não, cara mas dizer sim? Sim, né? Só só dizer sim. Pois é. Aí foi todo aquele chororô. Ela tentou cancelar o casamento. O que que a irmã falou? Como assim cancelar? Seu rosto já está em todas as lembrancinhas. aquilo ali, né? Foi assim, uma perfect storm, né? De coisas dando errado. Pois é, gente, aquilo ali já começou errado, já estava fadado para dar errado. A gente era muito novinha, né? E vi Uhum. um conto de fadas, olha que lindo, aquele véu, aquela cauda de 25 metros, aquele vestido com aquela saia toda amarrotada, que eu achei horrível. É. Mas engraçado, tudo bem, a gente realmente era bem novinha, mas eu não me lembro de, de saber que ele era assim. Eu ia Galinha? falar, eu ia falar uma outra palavra que ia pegar feio. Eu não me lembro de saber disso, Vânia. Porque só Era tinha o quê? Fatos e fotos, manchete. manchete, É. que eles Então, não vendiam o peixe sabia. que queria. Lá na Inglaterra, eu acho que sim. Se devia saber, né? Mas aqui a gente não sabia. Então, quando vendeu aquele conto de fadas, aquele A vestido, gente aquela comprou. coisa, né? Ela toda tímida, loura, né? Louro de cabelo liso, novinha, quer dizer, é um estereótipo. Exatamente, mas ó, não deu nada certo. Tudo bem, tiveram 2 filhos, Não deu nada assim. não deu certo. Vamos pular para o próximo. Hum. Por enquanto, o William está se safando, na paz do Senhor. Então, mas o William, por isso que ele tá aqui no thumbnail. Porque eu vou te falar, quando a gente soube a notícia que veio aquele vídeo dela, de Catherine contando, né, que ela estava muito abalada naquele vídeo. Eu acho que ela estava abalada pela indignidade de ter que fazer aquilo, né, de ter que dar satisfação. Se viu obrigada. É que na época a gente falou, você pode procurar aqui, que se eles tivessem sido abertos desde o início, tivessem soltado aquele boletim no hospital, ela não tinha que ter passado por isso, que dizem que ela teve que vir falar porque a rainha da treta já tinha conseguido comprar uma enfermeira para passar Pegar o o prontuário. prontuário. Hum. Mas, enfim, naquele momento ali, primeiro você dá aquele impacto. Eu pensei logo nas crianças, que são muito novinhas. Depois eu pensei, caramba, o cara vai ficar sozinho com a batata quente. Sendo um homem normal, aqui, né? Chão de fábrica como a gente, ter que criar os filhos já ia ser um quequé danado, né? Ia entregar para a mãe, ia botar na creche, ia, né? Não sei o quê. Imagina o cara ter que criar 3 filhos pequenos, eles estavam os 3 abaixo de 10, né? Com 10 para baixo. Uhum. Ter que trabalhar num trabalho super peculiar e ter que virar rei sem o apoio. Que também é uma coisa que a gente fala sempre aqui, eles são muito parceiros. Ai, mas tem amor, não interessa. Eles são parceiros ali profissionalmente. Isso é inegável. Sim, Inegável. Quando verdade, você vê os dois em evento público, eles são sem erro, né? verdade. Imagina o cara perder isso, ou a mulher perder isso, mas no caso, né, era ele, assim, e ter que confiar em outra pessoa. Começar do zero, Achar né? uma pessoa, achar uma pessoa para você deixar tomar conta dos seus filhos, isso para mim, Pois é. impossível. E uma É, pessoa, vocês veem que lá na terra da Rânia, que eu esqueci qual é o nome, Jordânia, Jordânia, né? Teve toda aquela confusão lá
do pai dele, na verdade, né? Que teve uma mulher, aí teve o filho, aí depois casou com outra, que nasceu o atual marido, que é o quê? O atual rei, né? E deu toda aquela confusão de quem vai para o trono, por quê? Porque são primeiros filhos de mulheres diferentes, né? Então, já imaginou se o William tivesse que casar com outra pessoa e, de repente, essa pessoa vai querer ter filho? Tudo bem, mas quem está na linha sucessória é George. Mas aí já causa intriga, porque o seu filho tem preferência do meu? Se os dois vieram do mesmo pai? Você está dando para entender? Gente, esse negócio de poder, de sangue, vocês veem aí o quanto Charles se desdobra, ainda aguentando o xaropento e enxaqueca, tudo para impedir que a linhagem do Andrew entre. Então, ele prefere manter o Harry na linhagem, mesmo dando toda essa dor de cabeça. Aí tem toda essa coisa de criança, existe, não existe. Mas, assim, enquanto tiver William e 3, Harry e 2, o Andrew está no fim da fila. Tem essa rivalidade. Infelizmente, tem. Então, para eles isso é muito importante, manter a linha toda bonitinha, né? Meu filho, meu neto, meu bisneto, e assim vai. Então, lá na Jordânia, deu toda essa confusão. E dá a ponto de a segunda esposa do pai do atual rei não visita, foi embora para os Estados Unidos, não fala, assim, é banida. O negócio lá ficou feio, porque o meio-irmão dele tentou fazer uma... Como é que é? Uma traição, não, Qual é a palavra? Dar um golpe. A gente já falou disso em algum... Acho que quando a gente falou deles, do governo da Jordânia, do família real da Jordânia. Porque eu me lembro de ter estudado essa história. Então, para vocês verem que manter um casamento só para eles é uma coisa muito importante, porque aí já tem os filhos têm os direitos, nananã, pronto, acabou, não tem mais briga. Né? Pelo menos não a briga sucessória. Então, né? Levantando a mão para o céu, as orações estão dando certo, a Kate está aí firme e forte, voltou a trabalhar essa semana. Já voltou. Pode ser que ele é que vá quebrar essa maldição, ele com os filhos, né, que estão... Tomara. Até prova em contrário, estão sendo criados numa família normal. Sim. Né? Os pais dela estão casados até hoje e parecem se dar bem. Os tios do lado dela, do lado dele é tudo real, mas tem lá, mas tem Zara e Mike, parecem que vivem muito bem. Mas esse que é o ponto, por isso, a maldição... né? A maldição é para quem está perto do trono. Você vai se afastando. Os Grimaldi, por exemplo, os 3 irmãos, uma confusão só. Coitados. Agora, os filhos, sobrinhos, não sei o que, estão casando, estão indo bem. Mas o Peter Phillips também é bem cagadinho, coitado. O filho de Anne, não é? Primeiro neto. Se ele tem má sorte, ou se ele é dedo podre, ou se ele é insuportável, porque pode ser tudo, né? Pode ser, mas assim, foi o primeiro neto, ainda pegou um pouco do ranço da maldição. Mas aí, assim, então vamos lá, pulou do pai direto para o outro, se é mesmo, né? Porque a gente também não pode esquecer o seguinte, no caso do Harry e William, a maldição é forte dos dois lados, dos Windsor e dos Spencer. Só muita reza. Né? Então, mesmo que o Harry não seja filho do Charles, mas tem todo o lado dos Spencer ali. Ele não nega que é. E aí vem esse rapaz, esse pobre coitado, que casou com essa moça. E para completar a maldição, enfia ele junto a um grupo
para jogar mais fundo no poço da Samara, mas isso a gente vai falar na nossa live. Caraca, tu não pode perder. Não pode. Esse Eu negócio acho que até que a Samara já saiu do poço, largou lá e foi parar em outro lugar, porque o negócio lá feio. Você vê que ela saiu, que ela deve vir, ela tá pau da vida que a gente vai falar nisso, porque você vê que só faz borbulhar notícia. Só. Esse negócio de coincidência, né? Não, não, é sincronicidade, amor. A gente decidiu o assunto e começou a pesquisar. Gente, vocês não têm noção do tanto que está aparecendo para a gente agora, falando exatamente. Então, assim, o nosso assunto da live com o Greg vai ser creme de la creme, entendeu? Top do top. É live dupla. Se você está vendo isso depois da live, você vai ver aqui e lá no Greg. Primeira Vai parte começar lá. no Greg e o papo vai terminar aqui. Exatamente. Então, assim, não era para ser a maldição. Eu acho que chegaram e falaram assim: não, essa maldição está muito leve, vamos dar a piorada. Botar um pouquinho, põe o balde todo, porque. Um pouquinho mais de orégano, um pouquinho mais de farinha. Vamos ver se o negócio piora. Porque esse casal é muito ferrado. É muito ferrado. Por vontade. Porque Não sei se é por vontade. Eu acho que tem uma coisa por trás, mas depois a gente entra ali. mas assim, vamos pegar ainda na maldição do amor, né? Porque o resto a gente vai falar na live. O casamento tudo já começou estranho. Para mim, tá? Minha opinião. Quando ele finalmente assumiu ela como namorada naquele jogo dos veteranos, ela foi com aquela calça toda rasgada. Ali, para mim, foi o início do fim. O que você tem contra? Uma calça daquela é caríssima. Não é porte de futura duquesa. Mas ali ela ainda era namorada. Mas já estava apresentando como namorada séria que ia casar. Foi um negócio assim meio... Foi meio rápido. Fui bem otária. Eu fui. Eu fiquei até esfregar na minha cara. Aí, trouxa! Trouxa! Aí tá, essa apresentação. Aí teve a apresentação do noivado mesmo, que não fizeram dentro de casa, fizeram do lado de fora. Ele exigiu que os fotógrafos ficassem do outro lado do lago. Então, todas aquelas fotos pertinho são aqueles canhões, porque ele já estava com aquela de tem um ranço de paparazzi, de repórter, de não sei o quê, da mídia. Mas ele tinha que fazer o papel bonitinho de apresentar a noiva. Se atrasaram muito. Eu lembro que eu fiquei esperando. Opa! De novo? De novo. Eu lembro que eu fiquei esperando para ver o anúncio, não lembro em que canal, provavelmente algum canal a cabo. Caraca, como demoraram para aparecer, gente. Eu já estava quase desistindo. Mas é a mesma coisa que ela fez no aquele walkabout depois de Betinha morta, né? Ela também demorou demais. Que atrasou eles, né? Aí tá, aí apresentou. Aí teve aquela entrevista onde eles citaram o frango assado, né? Uma das versões de como se conheceram foi um encontro às cegas, não, foi um amigo em comum que a gente não vai dizer o nome, não, aí... Foi no Snapchat. Foi no Snapchat, não, aí a gente estava cozinhando frango assado, e nanana, aquela coisa toda. Aí veio, não, então a data está marcada, anel no dedo, com duas pedrinhas lá da coleção de diamantes da mãe, para minha mãe ficar aqui sempre muito perto de nós. Aí marcaram a data. Aí, meu amor, foi só notícia ruim. Só pro brejo.
Aí briga por causa de flor, briga por causa de sabor de bolo, briga por causa da casa que vai fazer o vestido, briga porque bota a meia, tira a meia, a igreja fede, vamos botar perfumador, vamos fazer obra na igreja, vamos convidar só gente da alta sociedade americana. Assim, Vânia, eu acho que mesmo que vai, assim, por um clarão do universo, eles fiquem juntos pelo resto da vida, um casal perfeito. Eles vão carregar esse disse-me-disse a vida inteira. Sim. Esses anos escondendo criança, esses anos tentando ganhar dinheiro em cima do cadáver da família, esses anos de... Sabe? Difícil você limpar uma história dessa. Difícil. Sem contar as muitas versões para tudo, né? De Então, como se conheceu, de como foi o pedido, de quantos filhos ela desperdiçou, onde o Arquibaldo nasceu, a data que um ou outro nasceu. São muitas versões. Muitas. E aí agora a gente já vê claramente, depois de 5, 6 anos de casado, 2 filhos, até que se prove contra, supostamente 2 filhos, a cara de velório que ele vai nos eventos. Esse negócio do aniversário, que em vez de fazer sua própria festa, ou com os amigos, ou com os filhos, ou não sei o quê, ele foi para a festa de outra pessoa e ela com aquele sorriso estranhíssimo, né? E ele filmando os paparazzi de novo, igual em Nova York. Não sei se ele filma para dizer vão me matar, que nem mataram minha mãe, então eu vou deixar aqui prova de quem foi. Deve ser uma maluquice dessa. Ele deve... tem probleminha, né? Ele tem probleminha. E dá para ver claramente que ali, né, gente, o negócio não tá, né? Ali é ralo para baixo, né? Ali é muito esgoto. Então, ali pegou feio. Os 2 vêm de casas separadas, né, de pais separados. E separados com sofrimento, né? Assim, separações difíceis. Separações difíceis a ponto da Doriana tentar aprontar para o marido, ex-marido, né? No final das contas, ela que foi para a cela 6, né, por sonegação de impostos. Aí agora ninguém nem se fala. O velho está lá doente, pedindo, pelo amor de Deus, me apresenta meus netos. Esse pessoal é um pessoal muito esquisito. A gente já fez um vídeo aqui falando dos irmãos. Aí tem o irmão da Rainha da Treta, o irmão de William e o irmão de Catherine, né? Quando você fala do irmão da Rainha da Treta, esse Marco Jr., caraca! Né? Pesado, né? Fica pesado. Pesado. Isso sem botar imagem, sem botar a voz do cara, a maneira que ele fala, assim, maneira... Não é de deboche, porque a gente debocha muito, mas é um ranço, eu acho que ele tem um ranço, tem um ódio, é igual quando o Harry fala também. A opinião geral, Vânia, é que ele mentiu com aquela história da esterectomia. Ele quem? O Trevor? Porque... Não, o irmão. Mas quem disse foi Trevor, não foi o irmão. Então, você vai botar a mão no fogo por essa família? Jamais. E o interessante aí, ainda voltando na maldição, é isso, é que, supostamente, o Harry já é o 3º casamento dela. Ela ganhou da Wallis Simpson. Não, né, tá certo, porque a Wallis também era separada 2 vezes e o Edward foi o 3º. Não, tá ele também era 2 vezes. Eu sabia que ela era uma vez, que ela foi amante dele estando casada, né? Não, exato, mas já era, ela não estava legalmente divorciada do 2º marido, a Wallis, né? E no caso
E no caso da menina, ela estava separada do Trevor, sim, mas estava com o Corey, né? Que era o cozinheiro, que era namorado. Não tinha nada no papel, mas era namorado. Assim, você está sendo retrógrada, qual o problema de ser separada? Muitas vezes. É assim, a pessoa que já tentou e deu errado 2 vezes, por que você acha que você vai ser o alecrim dourado que vai mudar essa pessoa e que vai, né? Agora vai ser. Eu não sei, gente. Mas ali, assim, ali vem dos dois lados, né? É o que a gente está falando. O William também teve os mesmos pais separados, toda a lavação de roupa suja, dando entrevistas, mas parece que mesmo que não haja mais o grande amor romântico entre ele e a Catherine, pelo menos os dois são focados no lado profissional e não vão abrir mão de serem coroados. Tiveram 3 filhinhos, propaganda de margarina, tá tudo lindo, maravilhoso. Vamos ver se quebra a maldição, se um dos filhos, né? Porque Passa para é que frente. nem coisa de gêmeo, né? Pula uma geração e a próxima vai ser gêmeo. Agora o Harry ali, os dois lados, essas crianças, caso existam, não são criadas por eles. É para perpetuar. Esses primeiros anos são tão importantes, né? Você vê que fazem toda a diferença na criança, assim, a base, né? Quando a criança já passa um aperto, assim, no iniciozinho, criança, gente, né? Quando passa um aperto no iniciozinho, depois você fica carregando aquela cicatriz a vida toda, né? Sim, a vida toda. O Harry deve ter essa cicatriz na vida. Porque esse papo de que você não é filho do pai, tudo bem que ele era muito pequeno para entender, mas isso é uma coisa que, né, que domina, que, né, envolve. E houve a separação. Ele devia ver a mamãe com o titio, não sei das quantas. Em cima dessa especulação, principalmente pelo fato de que se ele não é o meu pai biológico e eu perdi a minha mãe, não tem ninguém. Não tem ninguém. Esse cara, eu vou te falar, a gente já falou aqui 500 vezes que ele é todo errado na vida, ninguém gosta dele. Mas ele tem que ter uma razão para detestar tanto essa família. Verdade. Nesse caso, a maldição com ele não é nem do amor eros, né? É do amor filia. Ele tem ódio dessa família. Exatamente. Então, nós chegamos aqui, né, nos tempos atuais, para mostrar para vocês que é uma coisa mesmo de maldição. Alguém rogou uma praga, alguém botou alguma coisa numa encruzilhada boa, pegou. Uma madrinha má foi lá e... Porque ter casamentos infelizes em famílias acontece em todas as famílias, todas, né? Agora, você ter a oportunidade histórica de acompanhar, né, já que as coisas deles tudo tem registros, e a gente vai vendo lá desde Harry, com Ana Bolena e a outra, ou talvez até mais antigos, né, o William, o Conquistador, sei lá quem, que o negócio está ali, tá encrunhado, Tá encrunhado, o negócio tá... Então, a gente fica aqui assistindo de camarote, vendo como que será. Fala aqui, o que você acha dessa história? Você acha que... Faz sentido? Exato. E Ou você é só acha que coincidência? o William é o escolhido para quebrar a maldição? Vocês vivem falando aí de Nostradamus, que Nostradamus já disse lá, sei lá quando, que Harry ia ser o rei. Às vezes Harry ia pegar a coroa da maldição, ele que se explicou mal. Eu não sei, sempre que eu ouço desse negócio de Nostradamus, eu ainda acho que ele está se referindo a Edward com George.
Que o segundo aí é o George, pai de Betinha, mas o pessoal cisma me dizer que é Harry. Então tá. Tá Então, bom. deixa aqui para a gente continuar. Fala aqui. E não esqueçam da nossa live, a nossa segunda collab com o The Treta Show, que o assunto vai ser abaixo do poço da Samara. Você vai gostar. Beijo. Tchau, gente. Tchau.